Prezados compatriotas, um ótimo dia para todos. Para pensarmos o nacionalismo brasileiro, precisamos de boas referências intelectuais do nosso país. Para que possamos pensar bem o Brasil, precisamos refletir, meditar a partir dos nossos maiores pensadores, a partir dos nossos melhores cérebros. Não que devamos tomá-los acriticamente e refletidamente, nada disso, né? Não que eles não possam ser criticados, não que eles não possam ser atualizados, não que eles não sofressem as limitações da sua época, do seu contexto, né? Mesmo que eles não tivessem errado, né? Não se trata disso, né? Mas eles são modelos, são cânones historicamente consagrados que passaram pelo teste de várias épocas, de várias gerações, para que possamos, a partir deles, pensar com qualidade o nosso país. Não é para tomá-los como gurus, como bíblias, nada disso, mas como modelos, como cânones, como filtros, para que elevemos o nosso pensamento a respeito do Brasil. Isso se faz ainda mais importante em tempos como hoje, em que o nacionalismo é reivindicado e falsificado por tanta gente bizarra que pretende colocar como nacionalismo aquilo que nada mais é do que os seus recalques, do que as suas frustrações. Então, por isso, precisamos retomar, né, os grandes pensadores brasileiros que fundamentaram uma visão nacionalista de Brasil. E é isso o que vamos fazer hoje, aqui, a partir de 4 eixos e de 4 pensadores, né? Vamos analisar aqui os fundamentos do nacionalismo brasileiro a partir dos eixos da civilização, ou seja, do complexo cultural maior do Brasil, da identidade do Brasil, da alma do Brasil, a política, né? Ou seja, as formas de organização do poder nacional, a economia, ou seja, as formas materiais de relação econômica dentro do país, né? E, por fim, a geopolítica, ou seja, a inserção internacional e a estratégia político-territorial do Brasil dentro do Brasil e no mundo, né? Enfim, então, e a partir desses 4 eixos, vamos analisar 4 autores fundamentais. Não que existam apenas esses autores que vamos analisar, porém, esses são os que eu escolhi assim, como principais, que dão assim, uma visão mais abrangente de Brasil em cada um desses eixos, né? No caso da civilização, Gilberto Freire, né? Da política, Joaquim Nabuco, da economia, Alberto Pasqualini, e da geopolítica, Golbery Couto e Silva. Então, vamos aqui analisar, né, nessa apresentação, né, fundamentos do nacionalismo brasileiro, começando pela civilização, que é o mais importante, uma vez que dá a personalidade do país, a alma do país, aquilo que o Brasil é. E a partir daquilo que o Brasil é, que o Brasil pode se tornar alguma coisa. O restante é uma derivação dessa identidade maior do Brasil, daquilo que define não apenas aspectos particulares do país, mas o que define o que é o Brasil em si, né? Então, tomemos aqui como referência para uma reflexão sobre a civilização brasileira
o grande sociólogo Gilberto Freire, nascido em 1900, falecido em 1987. Né? Para começar, né, ele estabelece uma crítica fundamental no seu tempo ao chamado racismo científico, que era uma espécie de consenso científico na época. Né? E ele faz uma crítica derradeira ao racismo científico. Não que outros autores antes dele não tenham criticado o racismo científico. Pensadores nacionalistas, declaradamente nacionalistas, como Alberto Torres e Manuel Bonfim, fizeram isso. Porém, Gilberto Freire foi o que fez a crítica mais sistemática, mais organizada. E a crítica derradeira, depois da qual ninguém mais podia sustentar essa tese esdrúxula do racismo científico. Né? E a crítica ao racismo científico partia da constatação inspirada pelo antropólogo norte-americano Franz Boas, de quem Gilberto Freire foi estudante, de que a cultura pertence ao campo da história e não da biologia. A cultura ela é simbólica, imaginária e não genética, ou seja, não existe uma ligação automática entre a cultura e a raça. Existem, sim, relações entre a biologia e a sociedade, entre a biologia e a cultura, mas não são relações deterministas. A biologia não determina a cultura, a raça não determina a cultura. Não existe uma relação intrínseca entre raça e cultura, uma vez que a cultura é histórica e a raça é biológica. São assuntos diferentes. Eles se relacionam, mas eles não se determinam. Não existe um determinismo biológico da cultura. Né? Ou seja, então é impossível estabelecer critérios de hierarquia e de discriminação culturais baseadas na raça, baseadas na etnia, baseadas na biologia. Então, Gilberto Freire é o nosso grande autor antirracista. É ele que destrói a ideia do racismo como tendo assim, algum valor científico. Né? Depois de Gilberto Freire, só se pode compreender o racismo como uma ideologia do pior tipo. Né? Uma ideologia anti-brasileira. Né? E anti-brasileira porque o marcador da identidade brasileira, o marcador da personalidade brasileira seria a mestiçagem, ou seja, a mistura de raças, a mistura de cores, que leva, por sua vez, pelo próprio tipo de convivência estabelecido a um sincretismo, a uma maior riqueza das formas culturais. Né? Riqueza essa é plástica. Né? O Gilberto Freire aponta a plasticidade das formas de convivência do Brasil. Ele aponta o fato de que no Brasil, né, não havia propriamente apartheid. Havia relações de violência que perpassavam as formas de convivência. Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, ele fala das relações sadomasoquistas nos engenhos. Então, do sadismo dos senhores, do masoquismo dos escravos. Gilberto Freire não deixou de apontar as relações de violência. Porém, essas relações de violência perpassavam as próprias formas plurais, as formas não segregacionistas de relação entre as raças, por assim dizer, no Brasil. Né? Então, eram formas de convivência plásticas abertas a múltiplas possibilidades e formando uma síntese original que seria o povo brasileiro. Não seria uma relação pacífica, né? Inclusive não foi o Gilberto Freire que cunhou a expressão democracia racial, porque ele sabia que havia hierarquias, desigualdades, assimetrias, relações de força, de coerção. Porém, o que ele queria dizer é que no Brasil não havia propriamente um apartheid, não havia assim, um gueto, né? Espírito de gueto, como houve na África do Sul, como houve nos Estados Unidos. Aqui as relações eram mais plurais. Havia mais possibilidades de relacionamentos, inclusive de mobilidade social, do que nesses outros países. Então, foi isso que o Gilberto Freire quis dizer. E que isso
qualificava a cultura brasileira, a civilização brasileira como uma civilização plástica, uma civilização de grande variabilidade, de altas possibilidades. Então, Gilberto Freire valoriza a herança ibérica, africana e indígena na definição da cultura nacional. Veja que ele não toma o Brasil como um prolongamento da Europa, como um prolongamento de Portugal, né? Ele toma o Brasil como um novo mundo nos trópicos, inclusive é o nome de um livro dele, né? Em que essa matriz ibérica confluiu também com contribuições africanas e indígenas, de forma que o Brasil não é essencialmente um país europeu na América. O Brasil ele carrega um componente europeu forte, porém acrescido, misturado com componentes africanos e indígenas, formando uma matriz cultural especificamente brasileira, né? Que ele chama de lusotropical, o mundo que o português criou, né? O mundo que o português criou, que inclusive é o nome de um outro livro dele, assim como o Luso e o Trópico, né? Ele seria uma extensão não automática da latinidade mediterrânea representada por Portugal. E já havia nessa matriz europeia uma predileção pela miscigenação e pelo sincretismo, né? Ou seja, a miscigenação e o sincretismo estavam presentes na própria definição do grupo que organizou a formação do Brasil, que foram os portugueses. Então, o próprio elemento ibérico no Brasil se associou, né, ao elemento africano, ao elemento indígena, na construção desse novo país que é o Brasil, né, numa cultura antes cristocêntrica que etnocêntrica. Isso aí é uma outra categorização que o Gilberto Freire coloca, uma cultura cristocêntrica baseada no universalismo, no humanismo, na possibilidade de conversão de catequese dos índios, dos negros, e não etnocêntrica, ou seja, a cultura e a religião no Brasil nunca foram vistas assim como exclusividade de um grupo racial, né? Então, essa formação anticristocêntrica que é etnocêntrica, baseada no humanismo cristão e valores universalistas cristãos em vez de exclusivismos étnicos, né, modelou essa predileção pela miscigenação e pelo sincretismo, de forma que a herança ibérica no Brasil não é apenas a herança ibérica, mas a herança ibérica, africana e indígena, uma vez que o elemento africano e o indígena foi procurado pelo elemento ibérico. O elemento ibérico não excluiu esses grupos da formação do Brasil. É claro que os dominou, que prevaleceu sobre eles. Porém, o Gilberto Freire não faz exatamente uma análise econômica, uma análise política, ele faz uma análise cultural. E na cultura brasileira, é fato, né, que existe uma grande contribuição africana e indígena que o próprio elemento ibérico, que a própria matriz ibérica absorveu, formando uma nova síntese, que é uma nova matriz, né, que é a matriz brasileira, uma matriz luso-afro-ameríndia. Daí que o brasileiro como o Gilberto Freire coloca, um povo síntese, né? Ou seja, é uma síntese de várias influências de 3 continentes, que traz uma originalidade, algo completamente novo, né? Um novo mundo nos trópicos. Então, o Brasil seria isso, um povo síntese, um novo povo, um povo original, um novo mundo nos trópicos. Ou seja, o Brasil seria uma nova civilização no mundo, né? E essa nova civilização estaria no que o Gilberto Freire chama de além do apenas moderno, que é o nome de um livro dele, de um ótimo livro, né? Além do apenas moderno. Veja bem, ele não é contra o moderno. Ele diz que o Brasil, por sua originalidade, por sua plasticidade, por sua riqueza, está além do apenas moderno. Ou seja, é moderno, mas não só moderno. E não é aquém do moderno, não é antes do moderno, é além, ou seja, uma superação do moderno, do apenas moderno, melhor dizendo, né?
Então, para o Gilberto Freire, a brasilidade seria reveladora de uma pós-modernidade lúdica, criativa, experimental, carismática e qualitativa nas suas concepções de vida, de tempo e de comportamento, o que seria mais ajustado às tendências pós-industriais e pós-mecanicistas do mundo. Então, o Gilberto Freire, ali, entre os anos 60 e os anos 70, ele reflete sobre as modificações ocorridas no mundo, sobre o advento de uma sociedade pós-industrial, sobre as contestações culturais que ocorrem naquele período, né? E ele identifica no Brasil uma resposta própria, autêntica, orgânica a essas novas demandas que surgem no mundo, né? Então, aquele mundo puramente mecanicista, cartesiano, aquele mundo quantitativista que passou a ser questionado pelas novas gerações nos anos 60 e 70, né? O Brasil já estava além desse mundo, né? A brasilidade, a própria cultura brasileira seria assim uma alternativa, né? Uma alternativa positiva, uma alternativa de superação a essa modernidade puramente abstrata, puramente quantitativista, produtivista, né? Essa modernidade sem graça, né? O Brasil teria uma graça, um carisma, né? Então, em vez da racionalização, enquanto a racionalização impessoal, burocrática, o que o sociólogo alemão Max Weber chamava a jaula de ferro do racionalismo, era contestada nos países centrais do Ocidente, o Brasil já estaria além disso, né? A cultura brasileira já apontaria para além disso, ou seja, em vez da obsessão calvinista puritana pelo trabalho, haveria aspectos lúdicos, aspectos criativos, em vez de uma sociedade de repetição, uma sociedade fordista, né? de apertar parafuso, de especialização de tarefas, a cultura brasileira apontaria para um sentido mais experimental, mais criativo, né? Em vez de uma civilização puramente quantitativa, baseada em números, em dados, numa dessubstancialização do mundo, né, o Brasil teria aspectos mais qualitativos. Isso faria parte da nossa cultura, ou seja, o Brasil já estaria no ponto que os grupos de vanguarda dos países mais avançados do Ocidente queria alcançar. Então, a brasilidade seria uma resposta a essa crise da modernidade, por assim dizer. O Brasil já estaria além do apenas moderno, né? Nesse sentido, o Gilberto Freire coloca o Brasil como paradigma civilizatório do futuro, que é uma citação dele do livro Além do Apenas Moderno, né? O Brasil como o possível futuro do Brasil como país líder, um dos líderes de civilização pós-moderna nos trópicos. Ou seja, o Gilberto Freire já está refletindo sobre a modernidade e coloca o Brasil como um país líder da pós-modernidade, né? Um país líder de uma civilização não mais baseada no racionalismo ascético, não mais baseado nessa herança da ética protestante, do espírito do capitalismo, mas o Brasil como representante de uma civilização mais alegre, mais viva, mais orgânica, com mais potencialidades existenciais. E isso, né, dá o sentido do que a gente pode chamar no Gilberto Freire de um progressismo conservador, né? O Gilberto Freire, de forma pioneira no Brasil e até mesmo no mundo, né, ele coloca o maior espaço para questões não propriamente econômicas, né? Questões como raça, questões como gênero, sexualidade, culturas marginalizadas, né? Maior espaço tanto analítico no campo da pesquisa, né? Quanto também no âmbito social, né?
de incorporação social, de tolerância social, de aceitação social, né? Gilberto Freire coloca bem isso, né? E tudo isso seria brasileiramente possível dentro do arcabouço lusotropical brasileiro, ou seja, seria possível ao Brasil ampliar o seu horizonte cultural e servir como referência universal para isso, sem destruir a nossa herança cultural, a nossa matriz cultural, ao contrário, conservando e aperfeiçoando. Então, o Gilberto Freire coloca de forma pioneira a contribuição dos negros e dos índios para a cultura brasileira, ou seja, tirando a ilusão de que o Brasil poderia ser uma espécie de Europa tropical, né? O Gilberto Freire diz que o Brasil é mais do que isso. O Brasil tem aspectos europeus, mas não tem só aspectos europeus. Não é isso que define, não é só isso que define o Brasil. O Brasil se define por muito mais, né? Então, o Gilberto Freire trouxe a questão ali da herança africana, da herança indígena, no modo de ser e de viver do brasileiro, né? Seja na culinária, na música, no comportamento, né? Na arquitetura, em tudo, né? Questões de gênero, de sexualidade, Gilberto Freire denuncia o patriarcalismo, um dos primeiros autores brasileiros a denunciar o patriarcalismo, né? Gilberto Freire também tinha assim respeito, a admiração pela crítica contracultural que se fazia ali contra o puritanismo moderno, né, nas sociedades mais avançadas. Então, ali na questão da contracultura, dos movimentos jovens, contestadores de vanguarda, Gilberto Freire se solidariza com eles, diz que o Brasil oferece uma resposta aos problemas que eles colocam. Ou seja, a brasilidade seria uma resposta, né, à crise civilizatória, à crise de valores, né, do mundo moderno, que o Brasil estaria além do apenas moderno. O Gilberto Freire não negava a modernidade, ele não combatia a modernidade, mas ele dizia que somente a modernidade, com apenas moderno, né, não resolveria, não satisfazia os seres humanos, que era preciso muito mais, e a brasilidade tinha isso, né? A brasilidade era capaz disso. Por isso que ele coloca o Brasil como um dos países líderes dessa civilização pós-moderna, pós-industrial, né? Caracterizada por um novo e socialmente flexível sistema nacional de convivência. Uma frase do Gilberto Freire no livro Novo Mundo nos Trópicos, né? Esse novo e socialmente flexível sistema nacional de convivência seria uma superação especificamente brasileira do racismo, do patriarcalismo e do puritanismo, né? Ou seja, o Brasil não precisava importar pautas e agendas de fora. Pelo contrário, lá fora é que precisava importar os modos de ser e de viver do Brasil. O Brasil teria a resposta para esses problemas, né? Então, Gilberto Freire pensou a civilização brasileira como o farol da humanidade para o futuro. E aí, em termos da política, né, vamos analisar aqui um grande pensador, um grande político brasileiro chamado Joaquim Nabuco. Nascido em 1949, falecido em 1910. Joaquim Nabuco, que foi também um dos principais abolicionistas, foi uma figura-chave para a abolição da escravatura, né? Ele serviu tanto à monarquia quanto à república. Então, Joaquim Nabuco entendia a política como uma arte prática, né? Ou seja, as formas de governo devem ser pragmaticamente ajustadas às circunstâncias nacionais. Ou seja, ele era contra a concepção de política como tentativa de aplicação de visões abstratas, de visões imperativas, de visões desconectadas da realidade social. A política
era uma arte prática que deveria estar vinculada às circunstâncias sociais. Ou seja, a política ela só pode ser feita na prática. As formas de governo devem ser ajustadas ao meio social, às circunstâncias. Isso é uma outra forma de dizer que a política é a arte do possível, né? Ou seja, em vez de utopismos que não levam a nada, seria necessário criar concepções possíveis, mas que efetivamente reformassem a vida do país, elevassem a realidade nacional, né? Então, no seu livro Balmaceda, em que ele analisa o governante populista chileno, né, chamado Balmaceda, né, ele fala, né, a política em si mesma é uma arte tão prática como a conduta dos homens na vida. Conhecer o seu país, conhecer os homens, conhecer-se a si mesmo, há de ser sempre a parte principal da ciência do homem de Estado. Ou seja, a ciência do homem de Estado não se aprende na teoria, se aprende na prática, né? Então, é preciso, o homem de Estado precisa ter o conhecimento prático, né? Não apenas um conhecimento teórico abstrato. Claro, ele pode e deve ter o conhecimento teórico e abstrato, mas não achar que apenas ele resolve, né? Que apenas isso é capaz de resolver os problemas, né? Preciso ir para a prática, né? E dentro dessa concepção, o Joaquim Nabuco coloca que o poder não é um fim em si mesmo, mas um meio para elevar os padrões nacionais. Ou seja, o poder não deve servir àquele que ocupa, deve servir ao país. O país é o objetivo do poder. O poder tomado como um fim em si mesmo vira uma tirania, né? Vira um despotismo. O poder saudável ele está a serviço do país. Ele é um instrumento para melhorar o país, né? E o governante sábio tem isso em mente. Tanto é que, como o Joaquim Nabuco afirma no discurso dele, todo príncipe digno de sentar-se no trono deve estar sempre pronto a perdê-lo quando essa perda resulte do desenvolvimento que ele tiver dado à liberdade no seu reinado. Ou seja, um príncipe deve estar, um governante deve estar disposto a abrir mão do poder quando o bom governante está disposto a abrir mão do seu poder quando o próprio sentido de desenvolvimento que ele imprimiu ao país tornou dispensável o poder dele. Então, o bom governante deve saber a hora de sair. O bom governante deve governar para melhorar o país e, à medida que melhore e mude os padrões do país, ele mesmo abrir mão disso quando chegar a hora. O bom governante sabe quando abrir mão do poder, ou seja, o poder não é feito para ele, o poder é feito a serviço do país. E aqui tem uma outra citação do Joaquim Nabuco, que essa, então, é primorosa e válida até hoje, principalmente para pensarmos, né, a respeito de governantes tidos como valentes, tidos como exemplares, né? O Joaquim Nabuco afirma o seguinte: o valor dos chefes de Estado sul-americanos tem que ser julgado pelo resultado de sua administração. Não deve ser medido pela sua tenacidade, em tenacidade quem se compara com Solano Lopes, nem pelo seu orgulho patriótico, em patriotismo agressivo quem se parece com Rosas Caudilho argentino, nem mesmo pela sua honestidade. Honestidade quem excede a França. A França é um caudilho paraguaio, né? Para julgá-los, é preciso comparar o estado em que receberam o país e o estado em que o deixaram, um inventário nacional quando entram e quando saem. O presidente que recebe um país próspero, unido, pronto a auxiliá-lo e o deixa, por sua culpa, dividido, dilacerado, enfraquecido, não tem direito à gratidão. Ou seja, o que o Joaquim Nabuco está dizendo é o seguinte: não vale nada o governante ser valente, o governante ser macho, ser corajoso, ser honesto, se ele não faz, se ele não realiza. O critério para avaliar um governante é o desempenho prático dele, é o resultado que ele deixa para o país, o saldo do país. O governante deve ser avaliado pelo saldo que ele deixa para o país, pela qualidade das instituições, pela qualidade da economia, da sociedade, pela liberdade, por tudo isso, né? O governante não tem que ser avaliado porque ele
fala grosso, porque ele dá soco na mesa, isso aí não leva absolutamente nada, não constrói nada. Né? O que constrói é a ação prática, a ação meditada, a ação refletida, a ação serena, que todos esses atributos, valentia, tenacidade, agressividade, honestidade, não constrói. Então, se a gente atualizar essa frase aqui, trocar o Solano Lopes, o Rosas, pelo Maduro, pelo Ortega, pelo Evo Morales, né? A gente tem aqui algo bastante atual. Né? Basta ver aí o estado dos nossos vizinhos latino-americanos. O Maduro fala contra os Estados Unidos, ele bate na mesa. Tá, mas qual é o nível real de soberania da Venezuela? Qual é o nível real de desenvolvimento da Venezuela? O Brasil tem muito mais soberania e desenvolvimento que a Venezuela, né? E o Lula o Lula não fica aí falando grosso, aí, não fica aí com essas valentias. Né? Então, o Joaquim Nabuco já percebia na época essa ineficiência da valentia dos governantes hispano-americanos. Né? E valorizava a superioridade institucional do Brasil. Né? Então, o Joaquim Nabuco ele fazia crítica ao caudilismo hispano-americano, esses personalismos localistas, né, de um macho valente que governava. Para ele, isso aí não levava absolutamente, só levava à destruição, à ruína, ao caos, né, como o Rosas levou a Argentina, como o Solano Lopes levou o Paraguai. Né? E, ao mesmo tempo que o Joaquim Nabuco faz essa crítica ao caudilismo hispano-americano, ele faz a defesa do poder moderador como fator de superioridade institucional do Brasil. Ele chega a dizer: o que a América do Sul precisa é um extenso poder moderador, um poder que exerça a função arbitral entre partidos intransigentes. Ou seja, o que a América do Sul precisava era do modelo institucional do Brasil, de um poder central capaz de equilibrar os diferentes interesses de modo que esses não se destruíssem, não se autodestruíssem também. Né? De modo que esse conflito entre partidos, entre interesses, não arruinasse o país. Que deveria haver um poder moderador para dar um sentido de unificação, um sentido de integração aos diferentes interesses do país. Né? E daí que o Nabuco ele colocou um projeto interessantíssimo de monarquia federativa, uma síntese de centralização e descentralização para salvaguardar a unidade e a liberdade em um país imenso como o Brasil. Ou seja, dar mais autonomia, mais capacidade de agência às províncias que seriam transformadas em Estado, mas elas subordinados a um poder moderador que seria assim, o grande árbitro da nação. Então, aqui, na época, ainda havia monarquia, ainda não havia tido a proclamação da República. Né? Mas o que o Nabuco propõe, basicamente, é essa síntese de centralização e descentralização. A monarquia como fator de centralização, o federalismo como fator de descentralização, e esses dois aspectos integrados e unidos entre si. Né? Para que num país imenso, as diferentes regiões pudessem se desenvolver, pudessem prosperar, pudessem ter autonomia, mas sem que isso levasse a um separatismo, sem que isso levasse à perda de sentido da nação como um todo. Né? E o Joaquim Nabuco, ele chega, inclusive, a antever, né, que na República o poder moderador seria o Exército. Nas palavras dele, né, que não precisam ser tomadas ao pé da letra nos dias de hoje, o único substituto nacional possível do prestígio monárquico ou militar. Né? Isso Joaquim Nabuco fala ali no final do século XIX. Porém, para ele, o importante não é qual poder moderador, mas que haja algum. O importante é que haja um poder que se coloque acima dos partidos para pensar o país em termos de país, para impor a razão de Estado sobre
a razão de partido. Não em detrimento dos partidos, mas em detrimento de disputas fratricidas que poderia haver entre eles, né? Então, não importa que vai ter algum poder moderador, importa que tenha um poder de moderação. Né? É isso que o Nabucco coloca. Então, o Nabucco ele era um monarquista, ele defendia a monarquia, mas ele também não via a monarquia como um fim em si mesmo, assim como ele também não via o exército como um fim em si mesmo. Tudo dependeria da capacidade, seja fosse da monarquia, fosse do exército, de exercer esse poder nacional, de exercer essa centralização do poder, o que não é o caso hoje em dia. Hoje em dia a gente vê claramente que não é assim. Né? Monarquia já saiu de questão há muito tempo, né? E o exército, as forças armadas, como a gente está vendo aí, ainda tem muitas questões para resolver internamente, né? Antes de almejar ter o poder nacional. Mas o importante é que haja algum poder moderador. A essência do Nabucco é essa aqui, que haja algum poder moderador, independente de qual seja. E aí isso vai depender das circunstâncias. Não existe um poder moderador abstrato. Voltando lá ao início, como ele falava, a política é uma arte prática, né? Deve ser aprendida na prática de acordo com as circunstâncias. Nas atuais circunstâncias do país, a monarquia não se coloca e o exército não tem condições de exercer, não tem condições políticas e nem morais de exercer esse poder moderador. Né? E aí vamos para a economia, para a organização das relações materiais e monetárias do país. E aqui tomemos como exemplo, como referência, Alberto Pasqualini, né? Nascido em 1901, falecido em 1960. Né? Alberto Pasqualini é o maior teórico do trabalhismo brasileiro, chamado por Getúlio Vargas de Harold Laski brasileiro. Harold Laski foi o grande teórico do Labour britânico, do Partido Trabalhista Britânico, um dos grandes nomes do trabalhismo britânico, um dos grandes nomes do pensamento social britânico. Né? Recomendo bastante as obras do Harold Laski, que tem um livro dele, Introdução à Política, que é sensacional. Né? Uma grande introdução à política. Então, procurem também sobre Harold Laski. Né? E para Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini era o nosso Harold Laski. Né? E havia várias influências no pensamento do Alberto Pasqualini. Influências da doutrina social da igreja, influência do keynesianismo, influência do trabalhismo britânico. Né? Foram as grandes influências dele. Além, claro, das experiências sociais do Brasil, tanto no Rio Grande do Sul, do Partido Republicano Rio-Grandense, né, quanto na era Vargas. E curioso que o Alberto Pasqualini ele foi filiado ao Partido Libertador, que era oposto ao chamado castilismo. Ou seja, o Alberto Pasqualini era, vamos colocar assim, no jargão gaúcho, né, no bordão gaúcho, o Alberto Pasqualini era um maragato, mas um maragato que se assimilou à era Vargas, como tantos outros maragatos também. Para mostrar que essa disputa entre castilistas e maragatos aí ficou na República Velha. Já na era Vargas, já na campanha da Aliança Liberal de 1930, essa disputa se dissolveu. Né? O Alberto Pasqualini apoiou Getúlio Vargas, depois cumpriu funções públicas dentro do governo Vargas. Ele também não era isento de críticas a Getúlio Vargas, ele entrou em choque com Getúlio Vargas algumas vezes, né? Mas isso tudo faz parte da vida. Né? Ele pensava por conta própria. Ele não era um agente do Getúlio Vargas. Né? Mas Getúlio Vargas aproveitou bastante os ensinamentos dele, como ele aproveitou também bastante os avanços da era Vargas. Né? Inclusive, ele teve um mandato dele cassado em 1937 com um Estado Novo. Né? Ele se opôs à censura de algumas obras, de alguns livros feitas pelo Estado Novo, quando ele ocupou algum cargo público no governo da Interventoria do Rio Grande do Sul. Né? E, ao mesmo tempo, também o Getúlio Vargas nem sempre comprou as ideias dele. Né? Enfim, mas faz parte. O Alberto Pasqualini era um teórico. Né?
É essa teoria que vamos analisar aqui. Ele tinha uma visão cooperativa da sociedade e da economia, ou seja, a solidariedade de funções deve prevalecer sobre os conflitos. Ou seja, o Pasqualini não entendia a sociedade e a economia nem pela ótica do liberalismo, que preconiza uma competição entre indivíduos, entre empresas, e nem pela ótica do marxismo, que vê a sociedade e a economia pelo prisma da luta de classes. Ele via a sociedade e a economia como organismos cooperativos, né, em que, para haver eficiência, deveria haver solidariedade de funções. Ou seja, onde o liberal coloca a competição e onde o marxista coloca a luta de classes, o Pasqualini colocava essa solidariedade de funções. Ou seja, cada um fazendo a sua parte, contribuindo para melhorar o todo. Né? E se houvesse essa solidariedade, quanto mais solidariedade e menos conflitos houvesse, maior progresso haveria. Né? E aqui uma citação do Alberto Pasqualini. A sociedade tem as suas raízes orgânicas na simpatia e na solidariedade. A vida social deve ser essencialmente atividade cooperante. A parte deve cooperar com o todo para que o todo possa garantir a sobrevivência, a segurança e o bem-estar de cada uma das partes. Eis porque a vida social, no seu aspecto econômico fundamental, assim como se acha organizada nas coletividades civilizadas, é uma troca constante de utilidades e serviços, em última análise, um intercâmbio de trabalho. O trecho aqui do texto dele é a essência do trabalhismo de 1950. Né? Então, nós temos aqui a visão do Pasqualini sobre a sociedade e sobre a economia, que é uma visão nacionalista, uma visão de integração social, de integração nacional. Então, a eficiência econômica depende da justiça social, uma vez que é a justiça social que substancializa a solidariedade, que é fundamental para o bom funcionamento das atividades. O Pasqualini não coloca a necessidade de solidariedade apenas em termos morais, em termos ideais. Ele coloca isso como sendo parte, né, como sendo assim, uma característica da vida institucional do país, do funcionamento econômico do país. Ou seja, a solidariedade não é só assim, um valor moral, não é só um gesto individual de boa vontade. Precisa também de instituições que materializem isso na sociedade, na economia, né, para formar o que ele chamava de capitalismo solidário, onde a propriedade privada deve existir e ser estimulada, desde que contribua para a solidariedade social, desde que cumpra a sua função social. Então, o Pasqualini não era socialista, não era comunista, não era marxista, né? O Alberto Pasqualini defendia o capitalismo, porém não um capitalismo selvagem, mas um capitalismo solidário. Nesse ponto, o Pasqualini se diferencia dos liberais, porque o liberalismo e as suas variantes, né, radical anarcocapitalismo, defende um capitalismo selvagem, um capitalismo de laissez-faire, um capitalismo em que o mais forte prevalece. Né? Não era o que o Pasqualini defendia. O Pasqualini defendia reformas dentro do capitalismo para que esse capitalismo fosse humanizado, fosse socializado, sem se tornar socialista, sem negar a propriedade privada. Né? Na verdade, o Pasqualini pensava as regulações sobre o capitalismo como meio de fortalecer e de democratizar a propriedade privada. Né? Então, ele não condena a propriedade privada, ele não condena sequer o capital estrangeiro. O Alberto Pasqualini chega a dizer que o capital estrangeiro era importante para desenvolver o país, principalmente enquanto não houvesse uma poupança suficiente para isso. Né? O que o Pasqualini condena é o que ele chama de usura social, isto é, o enriquecimento individual sem as contrapartidas sociais do trabalho ou do que a gente poderia chamar hoje do empreendedorismo. O Pasqualini não usa o termo empreendedorismo, porém, a gente pode aplicar nos dias de hoje para incluir o empreendedorismo nessa concepção de trabalho. Né? Ou seja, o importante para o Pasqualini era ser útil, fazer alguma coisa, seja um trabalho manual, um trabalho intelectual, o que quer que fosse. Né? O que o Pasqualini condenava era enriquecer sem ser útil. Né? O enriquecimento sem contrapartida, tudo deveria ter uma contrapartida. Né? Então, o Pasqualini não era contra a riqueza, não era contra o enriquecimento. Mas só porque esse enriquecimento
deveria vir acompanhado ali de contrapartidas. Ou seja, a pessoa que enriquece deve fazer por merecer esse enriquecimento. Não deve ser um enriquecimento gratuito. Nada é gratuito. A visão do Pasqualini é de solidariedade. Solidariedade impõe reciprocidade. Se alguém enriquece, se alguém se beneficia da dinâmica econômica, também deve contribuir para que essa dinâmica econômica, essa dinâmica social seja aperfeiçoada, né? Então, o Pasqualini não é contra o empresário, mas ele defende que o empresário empregue mais, que o empresário pague melhores salários, né? Dê melhores condições de trabalho, né? Da mesma forma, o trabalhador, né? O trabalhador deve ter também maiores salários, maiores condições de trabalho, maior bem-estar social, mas também deve se empenhar no seu trabalho, também deve se empenhar na sua função, não deve sabotar o ambiente de trabalho, não deve prejudicar o seu empregador. O que o Pasqualini defende é uma grande solidariedade de funções, o empregador e o empregado, cada um fazendo a sua parte, contribuindo para ampliar o todo, porque ampliando o todo, cada um melhora a sua situação. E qual o papel do Estado nessa economia cooperativa do Pasqualini? O papel do Estado para ele seria o apoio às atividades produtivas, com ênfase para as cooperativas, né? O Pasqualini toma como referência as práticas cooperativas muito fortes historicamente no Rio Grande do Sul e defende que isso seja nacionalizado. Então, o Estado deveria apoiar as atividades produtivas, deveria apoiar o setor privado produtivo, né? Com subsídios, incentivos, né? Com a contrapartida de melhoria das condições de trabalho, pagamento de melhores salários, tudo isso, né? O papel do Estado deveria ser no sentido de regulação equilibrante das relações entre capital e trabalho. Aí entra as leis trabalhistas, a justiça do trabalho, ou seja, o Estado como um poder moderador das classes sociais, né? O que o Joaquim Nabuco defendia para a política, o Pasqualini defende também para a economia. E o Joaquim Nabuco defendia para a economia também, que a gente não analisou o pensamento econômico dele, só o pensamento político, né? Então, o Pasqualini defende o Estado como um poder moderador das classes sociais, o equilíbrio das forças sociais, garantindo a liberdade. Nesse sentido, o Pasqualini pode ser visto como um continuador, um discípulo de Montesquieu, que dizia que para evitar o despotismo, para evitar o excesso de poder, deveria haver um sistema de freios e contrapesos institucionais e socioeconômicos também, né? O Estado também deveria fomentar o mercado interno, o consumo popular, que o Pasqualini entendeu como os principais motores da indústria nacional, no momento que a indústria brasileira não era competitiva internacionalmente. Então, somente o mercado interno e o consumo popular poderia alavancar a indústria privada, criar a demanda necessária para a indústria privada, e entra o keynesianismo do Pasqualini, né? E o Pasqualini também defendeu a atuação direta do Estado em setores estratégicos e selecionados, como eletricidade, crédito e habitação, para favorecer a economia real. Então, o Pasqualini votou a favor da criação da Petrobras. O Pasqualini era a favor da criação da Eletrobras. O Pasqualini era a favor de organizar um Banco Central e um banco de crédito cooperativo, né? Inclusive, no segundo governo Vargas, a criação do Banco Nacional de Crédito Cooperativo teve influência das ideias do Alberto Pasqualini. Pasqualini defendia investimentos massivos em habitação, o Estado investindo em habitação, tudo isso para favorecer a economia real, para favorecer a solidariedade social, para aumentar o bem-estar social, né? Para equilibrar as relações entre capital e trabalho, né? Então, o Pasqualini não defendia que o Estado fosse dono de tudo. Ele defendia que o Estado atuasse somente em setores estratégicos e selecionados. O Estado deveria atuar de forma seletiva, de forma supletiva, não para substituir o capital privado, mas para favorecer a economia real, inclusive o capital privado, mas também o trabalho, também os trabalhadores. Ou seja, o conjunto da nacionalidade. Já que a nação não seria só o capital, também não seria só o trabalho, seria essa harmonia entre capital e trabalho, né?
Então, essa é a síntese do pensamento do Pasqualino para a economia, que é um pensamento nacionalista, um pensamento que coloca os interesses nacionais, a questão nacional, acima como critério, como baliza para se avaliar questões particulares. Ou seja, o todo o todo acima das partes, mas o todo incluindo e abrangendo as partes. O todo acima das partes, mas não excluindo e não oprimindo as partes, mas melhorando as condições das partes. E aí, finalmente, vamos aqui para o nosso quarto eixo, que é a geopolítica. E aí tomemos como exemplo o Golbery do Couto e Silva. Nascido em 1911, falecido em 1987. Golbery do Couto e Silva, que é o principal teórico da doutrina de segurança nacional. E ele tinha uma concepção realista da geopolítica. No seu livro Geopolítica do Brasil, de 1967, do qual tirei todas as citações aqui dessa parte de geopolítica, a concepção realista dele era de que cada Estado procura o seu próprio interesse. Basicamente isso. Cada Estado procura o seu próprio interesse dentro das condições reais, dentro do que é possível. Então, como Golbery diz, sempre foram os Estados os verdadeiros protagonistas no cenário internacional, como intérpretes e paladinos autorizados das aspirações e interesses dos correspondentes grupos sociais. O Golbery defende o Estado-nação como organização das nacionalidades no mundo. E ele diz que vivemos a era do nacionalismo. Ou seja, haveria uma paisagem anárquica e cada vez mais policêntrica da ordem internacional. Ou seja, a paisagem anárquica significaria que, em última instância, seria a força, o poder, que definiria as relações entre os países, ainda que houvesse instituições multilaterais. O Golbery defendia que o Brasil participasse e fortalecesse essas instituições multilaterais, porém, o aspecto de força, de poder nacional não seria escamoteado. De modo que, em última instância, o que definiria as relações no mundo seriam a força e o poder de cada país, que se expressariam no âmbito militar, no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito psicossocial, todos esses fatores do poder nacional. E era uma paisagem cada vez mais policêntrica, ou seja, a ordem internacional dependeria cada vez menos de apenas um ou de apenas dois centros de poder, núcleos de poder, e passaria a ter vários à medida que se ampliasse o desenvolvimento. Então, o Golbery toma como exemplo a França do De Gaulle, que procurava se colocar como uma força equidistante entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele aponta também para o desenvolvimento de países do terceiro mundo como um fator de descentralização da ordem internacional, e ele coloca que isso trazia tanto oportunidades quanto riscos para o Brasil, por isso a necessidade de planejar uma estratégia nacional para esse novo mundo que surge. E a gente vê como isso é cada vez mais atual. Na concepção do Golbery, o Brasil seria um império, um vasto império compacto, de ampla frente marítima e dilatada fronteira continental, ou seja, o Brasil seria um país ao mesmo tempo continental e marítimo. Seria um país ao mesmo tempo, para usar expressões do Carl Schmitt, seria um país tanto talassocrático quanto telurocrático. Seria um país anfíbio. O Brasil seria um país anfíbio e deveria modelar a sua estratégia para essas duas características marítimas, de um país marítimo e de um país continental também. E essa amplitude brasileira, esse império brasileiro, que o Golbery se refere, já que o Brasil teria dimensões imperiais, o Brasil seria um Estado-nação imperial, isso aí abriria oportunidades geopolíticas para o Brasil. Então, as possibilidades de atuação geopolítica do Brasil seria, como o Golbery coloca, o mundo luso-brasileiro, o mundo latino, o mundo católico e o mundo subdesenvolvido. Eis aí 4 grandes amplas janelas que o Brasil encontra abertas de par em par para o vasto universo ao largo de sua fachada atlântica.
Ou seja, ao contrário do que se diz, o Golbery não era entreguista, o Golbery não defendia a submissão do Brasil aos Estados Unidos, isso nunca foi colocado. O Golbery nunca defendeu isso nem nos seus livros e nem no seu trabalho ministerial, né? O Golbery defendia o ajustamento da política internacional do Brasil à realidade brasileira. Então, a partir do Atlântico, a partir do nosso atlantismo, né, o Brasil teria essas 4 frentes internacionais para liderar: o mundo luso-brasileiro, o mundo latino, o mundo católico e o mundo subdesenvolvido, né? Então, o Brasil deveria procurar a liderança nesses 4 grupos para formar uma zona de influência própria. E tudo isso ele encontraria a partir do Oceano Atlântico, a partir do atlantismo, né? E, ao mesmo tempo, o Golbery coloca muito enfaticamente o pertencimento do Brasil ao Ocidente, né? E o Golbery prova isso a partir da nossa história, a partir da nossa matriz ibérica, né? E o pertencimento do Brasil ao Ocidente nos colocaria, né, assim, participando da seguinte civilização, uma civilização, como ele mesmo coloca, isso aqui são expressões do Golbery, né? O Ocidente se definiria pela ciência como instrumento de ação, pela democracia como fórmula de organização política e pelo cristianismo como supremo padrão ético de convivência social, né? E aí continua o Golbery. E aí se contém em seus justos limites liberdade, igualdade e fraternidade, os lemas da Revolução Francesa, o amplo reconhecimento da dignidade do homem, a plena expansão da personalidade individual, o máximo de bem-estar físico e espiritual para todos, a justiça social e a paz. Então, o pertencimento do Brasil à civilização ocidental nos colocaria nessa situação que colocaria a ciência, a democracia, o cristianismo e tudo que vem a partir do cristianismo, né? Ou seja, que é o legado liberal no bom sentido, o legado humanista, né? O cristianismo como matriz de um humanismo, de um iluminismo, né? Então, o pertencimento do Brasil ao Ocidente nos faria participantes de tudo isso, né? Tudo isso deveria ser desenvolvido para que o Brasil tivesse uma boa presença no mundo, né? Então, isso continua atualíssimo, ainda mais nos dias de hoje, em que vários grupos, né, transnacionais pretendem abolir isso tudo, né, para afirmar o seu poder. Ou seja, muitos hoje que se colocam contra o Ocidente, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, né, eles querem destruir justamente esses fatores civilizatórios aqui para impor a vontade de poder deles, para impor a tirania deles, né? Então, o Golbery continua, além de atual, necessário. O Golbery é um contraponto aos novos e antigos imperialismos que hoje pretendem destruir essa herança civilizatória do Ocidente para impor o seu próprio poder, né? A geopolítica do Golbery não era uma geopolítica de negação da democracia, da liberdade, do bem-estar social. Era uma geopolítica de afirmação de tudo isso e de pertencimento do Brasil a isso. Ou seja, o Brasil deveria desenvolver tudo isso para encontrar o seu justo lugar no mundo. Mais do que necessário pontuar isso hoje em dia, em que muitos colocam a geopolítica contra tudo isso, né? Contra o Ocidente, contra esse Ocidente ao qual o Brasil pertence e somente dentro do qual o Brasil pode encontrar o seu espaço apropriado de inserção e de ação, né? E aí o Golbery define os objetivos geopolíticos do Brasil. O Golbery ele promove uma grande síntese do pensamento geopolítico brasileiro, né? Então, os grandes objetivos da geopolítica brasileira para o Golbery são geopolítica de integração e valorização espaciais, ou seja, geopolítica de desenvolvimento, de integração do conjunto territorial do Brasil, de desenvolvimento do interior do Brasil, de interiorização do desenvolvimento, né? Geopolítica de expansionismo para o interior e também de projeção pacífica no exterior,
Ou seja, o Golbery defendia desenvolvimento para dentro e projeção pacífica no exterior. Ou seja, o Brasil deveria se desenvolver e, ao mesmo tempo, se colocar no mundo de uma forma pacífica, valorizando a paz, buscando a paz, porque é somente na paz que podemos encontrar os nossos objetivos internacionais. Né? Geopolítica de contenção ao longo das linhas fronteiriças, ou seja, de defesa das nossas fronteiras. Né? Geopolítica de participação na defesa da civilização ocidental. A defesa da civilização ocidental é a defesa de tudo isso aqui, da ciência como instrumento de ação, da democracia como fórmula política, do cristianismo como padrão de convivência social, e dentro disso aí a liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade, personalidade individual, bem-estar social, justiça social, paz. Né? A defesa do Ocidente seria a defesa de tudo isso aqui. Né? Esse seria um objetivo geopolítico do Brasil. Geopolítica de colaboração continental, ou seja, de solidariedade dentro da América Latina, da América Ibérica, né? E também incluindo o continente americano como um todo, colaboração, né? Geopolítica de colaboração com o mundo subdesenvolvido de aquém e de além-mar, ou seja, o Brasil cooperar para o desenvolvimento internacional, para a democratização internacional do desenvolvimento, ou seja, o Brasil como líder desse mundo subdesenvolvido, né? E também uma geopolítica de segurança ou geoestratégia nacional em face da dinâmica própria dos centros externos de poder, ou seja, para uma geopolítica de segurança, geopolítica de segurança dentro do binômio, dentro do binômio desenvolvimento e segurança nacional, para o Brasil se fortalecer, fortalecer a sua economia, fortalecer as suas instituições e assim se tornar menos vulneráveis aos centros externos de poder, se tornar menos vulnerável às potências, para o Brasil poder definir e defender os seus próprios interesses no mundo. Então, isso tudo aqui é uma bela síntese da geopolítica, acho que não precisa ser dito mais do que isso. O Golbery já disse o essencial. Né? Agora é aplicar isso à realidade dentro de cada circunstância. Né? E aí, para finalizar, o resumo do nacionalismo brasileiro. Né? Resumo dos grandes objetivos, das grandes características do nacionalismo brasileiro. Uma civilização sincrética e aberta, uma política eficiente e equilibrada, uma economia produtiva e socialmente justa e uma geopolítica realista e pragmática. O nacionalismo brasileiro defende isso. Isso é o nacionalismo brasileiro. Se alguém disser que o nacionalismo brasileiro não é alguma dessas coisas, então essa pessoa não sabe de nada, ou está querendo enganar. Porque o nacionalismo brasileiro é isso, e não existe nacionalismo brasileiro fora disso. Então, eu desenvolvo todos esses temas no meu livro Nacionalismo Brasileiro, Fundamentos, Intérpretes e História, que está disponível à venda na editora Clube de Autores. O link está na descrição desse vídeo, assim como dos meus outros livros. Mas se vocês quiserem adquirir a versão digital, PDF, EPUB ou outro formato que preferirem, podem enviar um e-mail para mim, no e-mail que também está na descrição desse vídeo. Né? E aí, a versão digital sai por R$20. Se vocês já tiverem adquirido a versão física ou outra versão digital e quiserem adquirir essa nova edição, aí vocês pagam R$10. Aí vocês me mandem ali uma foto lá, você lá com o livro que vocês já têm, né? Para provar que vocês já têm, e aí vocês vão ter um desconto aí de metade do preço. Mas, em condições normais, o preço do livro digital acertado diretamente comigo sai por R$20. Né? Aí vocês me mandam um e-mail, eu mando a chave Pix, né, e o valor, vocês me pagam, e aí eu mando o e-mail para vocês. Né? Desse livro aqui, no qual eu desenvolvo todos esses assuntos, todos esses tópicos, né? Eu também de outros livros que vocês quiserem. Né? Então, é isso. Né? E aqui
para completar aqui a nossa exposição, né, eu deixo aqui como sugestão literária o livro Clássicos da Poesia Brasileira, da editora O Globo, né, que reúne as principais poesias brasileiras, desde o Barroco até o pré-modernismo. Ou seja, desde o século XVII até ali o final do século XIX, início do século XX. Né? Esse livrinho aqui, muito bom, um livrinho, coleção de banca de jornal antiga, né? Livrinho muito bom aí, que faz uma grande coletânea, uma grande súmula, um grande sumário da poesia brasileira. Né? Então, para pensarmos o Brasil, também precisamos sonhar o Brasil, e a poesia brasileira, nas suas várias escolas, nas suas várias tendências, nos proporciona isso. Né? Então, fica aqui a sugestão literária, né? O livro Clássicos da Poesia Brasileira. Né? Aqui vocês vão encontrar poesia de Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, Fagundes Varela, Castro Alves, Olavo Bilac, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos e vários outros autores. Então, fica aqui a dica para você. Né? Então, um grande abraço a todos, uma boa semana a todos, um bom domingo a todos e até a próxima.